Para que serve o orientador? Olha, o orientador pode servir para várias coisas, sabe? Bombril, 1001 utilidades, é quase isso. Mas dentro da relação formal, né, da orientação, esse orientador ele vai indicar, né, os caminhos para uma pesquisa contributiva, correta, séria, né? Então esse orientador, de um ponto de partida, ele vai recomendar as leituras que esse orientando vai fazer, ele vai fazer reuniões periódicas para fazer o alinhamento desses objetivos, da estrutura do trabalho. Então, vai acompanhar ali esse processo, né? É importante que fique claro que quem faz a dissertação ou a tese é o orientando, é o aluno. Puxa vida, então não é o orientador que escreve? Tem muita gente que tem a expectativa de que o orientador vai escrever em algum momento, né? E não, o orientador, ele orienta. Ele não está lá para fazer para você, então. Ele dá... Alguns acham que sim. Sim, e não é ele que toma as decisões, embora alguns programas tenham essa regra, né, de que é o orientador que decide qual é o tema, qual é o método, qual é a literatura. Isso nem sempre acontece. Então, em muitos casos, o aluno ele tem essa liberdade de decidir qual é o assunto que ele vai trabalhar, qual método ele deseja empregar, e o orientador vai guiando. Olha, esse tema é bom, essa literatura, esses autores, essa corrente. Para esse problema que você tem em mente, esse método é o mais adequado, é ou não é adequado. Então, essa relação com o orientador, né, ela depende muito do programa, ela depende muito do orientador que você vai se relacionar. E do aluno também. Do aluno. Aos olhos do orientador. Quando a gente fala do orientador herói ou vilão, eu já fui heroína e já fui vilã na jornada de algum aluno, de alguns orientandos. Infelizmente, às vezes a gente se torna vilão na jornada de algum orientando quando esse orientando não é sério, não é comprometido, não é dedicado. A gente acaba tendo que ser vilão do ponto de vista de ter que, talvez, não... Um antagonista, de certa forma. Então, essa figura do herói ou vilão, ela é bem mais complexa do que isso, né? Então, o papel do orientador, ele vai ser o de orientar esses caminhos e, muitas vezes, puxar a orelha, muitas vezes pegar no pé, muitas vezes mandar uma mensagem mais enfática e falar, olha, você precisa entregar esse trabalho na próxima semana ou você não vai ter tempo de terminar. Então, o orientador, além de conduzir, ele vai também ser responsável por esse acompanhamento mais próximo, né? Para que os prazos, os objetivos e as metas sejam alcançados. E várias outras coisas também, né? Não só isso. Então, o orientador, ele obviamente aponta o norte, vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, enfim, na pesquisa, né? Em alguns casos, pessoal, ele define o tema, a teoria, o método, apoia fortemente nas categorias de análise dos resultados, etc, etc, etc. Em alguns casos, a relação é um pouco mais solta também. Eu já tive casos em que eu apontei praticamente tudo e que foram casos de artigos publicados internacionalmente, porque o aluno tinha muito interesse por um tema com o qual eu já trabalhava, né? E já tive casos também em que eu abracei completamente tema, teoria e método do orientando. Agora, o orientador também precisa fazer uma análise muito cuidadosa disso. Se você tem um orientando de mestrado, você tem uma realidade, de doutorado outra, experiência no mercado do orientando também, capacidade de investigação, de escrita,
de disciplina, de seriedade, né? No meu doutorado, meu orientador na Fundação Getúlio Vargas, professor Jorge Carneiro, a quem eu mando um abraço aqui, aproveito para fazer isso, comprou a ideia do meu tema, internacionalização no ensino superior. Mas eu lembro que por algumas semanas eu tive que desenvolver argumentos para convencê-lo mesmo de que seria um bom caminho. Mas ele me permitiu tentar convencê-lo e depois publicamos alguns artigos fora do Brasil nesse tema, bem aceitos e também em vários congressos internacionais e nacionais, e deu certo. Então, esse caminho ele é muito relativo nesses pontos também.